Fala, meus filoprosandos! Bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual que é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Filoprosando. Aqui é um canal de estudos da filosofia, onde Euler Davi, tento facilitar ao máximo o seu entendimento sobre essas grandes teorias filosóficas. Eu sei que muitas não são muito simples de serem entendidas, mas o nosso papo aqui é, a nossa ideia aqui é prosear. Vamos prosear sobre filosofia, vamos bater um papo, para ver se a gente facilita as coisas. Lembre-se, você pode deixar as dúvidas aqui embaixo no seu comentário, faço questão de me interagir com vocês. Pode ir lá na minha página daquela rede social super conhecida aí que a galera adora, Professor Euler Davi. Os meus stories também traz lá bastantes dicas emocionais, sobre ansiedade, sobre como controlar um pouco as nossas emoções, motivações diárias que você pode tá refletindo um pouco sobre a sua vida, as suas relações. Passa lá, me segue, Deixa lá os seus comentários, não esqueça de curtir o vídeo, fazer a sua inscrição nesse canal e, claro, indicar para todas as pessoas do planeta, porque filoprosar é bom demais, Então sejam bem-vindos agora aqui a esse novo pensador, dando continuidade à nossa escola jônica, ou também conhecida como milesiana, Vamos agora falar de Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto, que nasce ali por volta do ano 610 a.C., e falece no ano 447 a.C. Também é outro que viveu muito naquela época, E ele é um dos responsáveis pela introdução do conceito de arqué. Junto com Tales, eles estão em busca desse elemento primordial e tentando entender como que nós podemos encontrar esse elemento primordial na própria physis, na própria natureza. Lembrando, arqué é uma palavra grega que significa elemento primordial, o primeiro elemento que deu origem a tudo. Physis é uma palavra grega que significa natureza, Esse meio ambiente no qual nós estamos nele, essa vida natural que a gente precisa entender de maneira logóica. Logos é essa reflexão mais objetiva, amparada na própria realidade material, essa realidade que nós estamos vivendo nela, para que a gente possa entender o funcionamento do cosmos, essa harmonia universal que reina em todo o mundo, ok? Então vamos em busca do arqué da physis para entender de maneira logóica o nosso cosmos. Agora ficou fácil, de entender essa expressão grega, mas falando um grego, porém, muito mais acessível. Espero que tenha entendido, mas mesmo assim, se ficou com dúvida, deixa aí embaixo. Vamos lá. O Anaximandro, então, ele vai falar para a gente uma espécie de primo. Um primo. Uma realidade primeira. Essa realidade primeira, ela comporia também a realidade última de tudo. Como assim? Por que ele está falando isso? Olha, ele olha um pouco para a teoria do Tales e ele percebe o seguinte: a teoria do Tales ela tem um probleminha, porque se nós estamos pensando um arqué, que é o elemento primordial de toda a physis, a água não pode ser o arqué. Por quê? Por um simples fato: nem tudo na physis contém água. E se o arqué precisa ser esse elemento universal, que o próprio Tales cunhou, lembra da substância primordial do Tales no vídeo passado? Essa ideia da substância primordial do Tales é fantástica. Só que ele deu uma escorregadinha ali na casca de banana, Tales o brabo, deu uma esquecida de algumas coisinhas ali e não percebeu isso. E aí o Anaximandro então traz essa reflexão, onde ele agora vai pensar em algo que para ele transcende esses limites do observável. Porque se para Tales o arqué precisa ser um elemento finito e determinado, para o Anaximandro agora esse elemento precisa transcender isso. Então ele vai pensar num elemento que seja infinito e também indeterminado. Bom, pensando essa estrutura de um elemento infinito e indeterminado, nós estamos pensando algo que vai além da própria observação física. Cuidado! Cuidado com as expressões
em concursos, em provas e na própria vida. Tente entender bem o que você está falando para você não cair na armadilha da sua própria falta de conhecimento. Vamos lá. Nós temos que tomar muito cuidado com as expressões. Ir além, transcender os limites do observável, não significa que não seja observável. É uma forma diferente de observar. É a criação de um novo ângulo de observação, mas ainda é observável. Porém, a gente vai observar de uma maneira mais ampla. Bem mais ampla do que aquela observada por Tales. Então, enquanto Tales estava preso dentro de um foco único, muito preciso, que acabou sendo a própria falha dele, o Anaximandro vai ampliar isso um pouquinho, e nessa ampliação ele vai dizer que é possível transcender os limites do observável. Nessa transcendência, ele chega numa palavra da língua grega que é o apeiron. Apeiron é um termo grego que significa infinito e indeterminado. É um elemento que ao mesmo tempo ele tem essa caracterização de ser indeterminado, porque está transcendendo os limites da observação, e também é uma característica que ele tem de ser infinito, ou seja, abarca toda a multiplicidade da unidade física. Lembra da unidade e multiplicidade do princípio único de Tales, tá? Ele vai permanecer. Então, para ele, o apeiron seria uma espécie de massa geradora de seres, tá? Numa grande energia esférica, onde contém os contrários, né, que estão em entrechoque com eles mesmos, e exatamente esses elementos contrários são os formadores de todos os seres da existência. Essa é a explicação do Anaximandro. O apeiron, então, é essa energia esférica reinante no cosmos, capaz de ordenar e harmonizar tudo dentro dos contrários em si mesmo. Então é dia, noite, bem e mal, quente e frio, dentro da mesma existência, dentro da mesma substância, dentro da mesma essência. Então as coisas não se separam. Por isso ele chama o apeiron de primum, a realidade primeira e última de todas as coisas. É o alfa e o ômega. Vocês já escutaram isso em algum lugar, hein? Pois é, Anaximandro. É o alfa e o ômega, né? É aquilo que começa, aquilo que termina, e não tem início e não tem fim. Tá tudo nele mesmo, é um grande ciclo, tá? Esse apeiron, então, essa energia esférica reinante no cosmos, é como se fosse um elemento organizador presente em toda a natureza, de maneira que quando eu olho para o todo, eu olho para o apeiron. Então vamos lá. Ele vai pesquisar em meio a esses diversos elementos observáveis e determinados do mundo natural, né? O fogo, a água, o ar, a terra, e ele vai estabelecer um arqué. Só que o arqué dele, ele vai dar uma especial atenção a essa composição de opostos presente na physis. E ele acaba então divergindo um pouco do Tales de Mileto, que é o seu mestre, porque para ele esse princípio único e primordial de todos os seres estava presente exatamente na grande multiplicidade. Por isso a physis em si seria infinita. Infinita na sua multiplicidade e indeterminada dentro da sua harmonização, mas é harmonizada, mas é ordenada. Então, olhando para a physis, eu encontro quem? O próprio apeiron. Então, o apeiron e physis se confundiriam dentro de uma mesma existência. Por isso que ele está falando da transcendência dos limites do observável, percebe? A gente precisa ir além dos limites do observável. A gente precisa ir um pouco mais. Porque se a gente ficar muito focado em apenas um elemento, segundo Anaximandro, nós não iríamos identificar o problema base, que é a busca do arqué. O arqué é maior, o arqué é mais amplo. E justamente por causa dessa amplitude, nós temos que caminhar, nós temos que ir além. Porque se nós ficarmos presos, nós vamos cair no mesmo erro de Tales, que é o limite do finito. A finitude da água, infelizmente, não a oferece a possibilidade de ser o arqué.
Porque o arqué precisa abarcar o todo, precisa se diluir no todo, e essa diluição no todo só é possível num elemento que contemple o todo. Então o próprio todo seria esse elemento, a physis seria o próprio áperon, e o áperon é a própria physis, essa grande energia esférica, harmonizadora e ordenadora de todo o universo, onde essa força cósmica dos contrários fizesse exatamente o engendramento da vida. Fim, início, morte, vida, dia, noite, bem, mal, claro, escuro, todos os contrários, todos os opostos, presentes no mesmo lugar e no mesmo momento, fazendo que assim a construção seja a própria desconstrução, e com a desconstrução, um movimento de construção da própria vida feito pela morte no mesmo instante. Super filosófico, né? E essa é a diferença do Anaximandro para o Tales. Aqui nós já começamos então a ter uma sementinha do idealismo grego. É uma espécie de pensamento reflexivo que vai além dessa observação muito concreta e naturalista do Tales. O Anaximandro inaugura algo novo para a gente, que vai aparecer com muita força nos pitagóricos e depois escancarada na escola eleata. Que é a terceira escola que a gente vai ver na sequência aqui. Ok? Então eu deixo para vocês de novo aqui uma sugestão do videozinho aí do nosso querido YouTube, se vocês quiserem lá assistir para dar uma complementada, tá? E também de novo para vocês algumas frases, né, e afirmações do Anaximandro de Mileto, com o intuito de que seja aí para vocês esse repertório sociocultural de enriquecimento, né, não só na escrita de um texto dissertativo, ou também para você, né, colocar aí na sua rede social, falar um pouco mais sobre isso no grupo de amigos, tá? E não esqueça, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like no vídeo, indique pra galera, chame todo mundo pra cá, falar, galera, vamos assistir junto, vamos filoprosar, vamos tentar entender ali um pouco o que esse pensador tá falando, vamos chamar lá o professor Euler para conversa, seria legal demais, vamos colocar aquele no meio, todo mundo assistindo o vídeo aqui, vamos fazer o nosso trabalho e qualquer dúvida a gente pergunta para ele. Estou à disposição, estou lá na minha rede social também, essa é muito conhecida, a gente não pode falar o nome diretamente aqui, senão o YouTube nos derruba, né? Mas vocês sabem qual que é, eu tô lá nos meus stories, né? Deixando dicas diárias de questões emocionais, de relações, tá? No meu feed lá também aparece. Me segue lá, professor Euler Davi, vocês vão gostar bastante, é muito legal, tá? E indique aqui o canal do YouTube para todos os seus conhecidos, para os seus colegas de sala, pessoal aí que está fazendo a preparação para o Enem, está fazendo preparação para o concurso, ou simplesmente quer entender um pouco mais da filosofia, tá? À medida que eu ganhar, né, o campo aqui teórico, né, e eliminar de uma forma mais ampla os editais, né, que são cobrados nas grandes provas do país, nós vamos discutir temas muito mais abrangentes, nós vamos trazer convidados, nós vamos começar a fazer algumas lives. Para isso o canal tem que crescer, né? E para o canal crescer eu preciso da ajuda de vocês. Deixa seu like, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito e indique para os amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Qualquer dúvida, deixe aqui logo abaixo que eu respondo assim que eu puder. Se você quer que eu responda de uma maneira mais rápida, você está precisando para algum trabalho de escola, para alguma dúvida que está ali encucando a sua cabeça, vai lá na minha rede social, me segue lá e me manda lá no direct que eu faço questão de responder você em pouco tempo. Beijos, obrigado, até a próxima e vem pra cá, vem filoprosar.